Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de vídeos Poder de Falar em Público e o último episódio desta série de 5 incríveis vídeos para você. O último episódio tem como tema 7 dicas de ouro para você superar o seu medo de falar em público e conquistar autoconfiança e eficácia na sua comunicação. Se você não assistiu os 4 vídeos anteriores, recomendo muito que você vá aqui na descrição e acesse os links. Por quê? É um passo a passo. E eu gostaria muito, eu quero muito que todos vocês que tenham esse interesse de superar o medo de falar em público e conquistar a eficácia da comunicação estejam no mesmo nível, porque eu vou anunciar para vocês nos próximos dias uma notícia incrível que eu tenho certeza vai mudar a sua vida. Mas é importante que vocês estejam todos assim no mesmo ponto de partida para podermos ir juntos, combinado? Bom, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, ative aqui o sininho, porque todas as vezes que eu tiver um conteúdo desse importante, que vai ajudar no seu desenvolvimento, na conquista das suas metas, você vai estar garantido de ser avisado, combinado? Então, sem mais delongas, vamos às 7 dicas de ouro para conquistar o poder da comunicação eficaz. Antes, vou te dar uma dica bônus. Dica bônus. Olha, sempre que você tiver algo muito importante para falar para alguém, anote os principais tópicos, para que você não corra o risco de esquecer nenhum deles. Eu, por exemplo, eu sei que as informações que eu vou passar para você são valiosíssimas, porque elas têm o poder de transformar a vida das pessoas. A dificuldade de falar em público causa muita tristeza, causa muita frustração, provoca muitos prejuízos na vida de quem passa por isso. Eu sei disso. Então essas dicas são muito valiosas, elas realmente valem ouro. Eu não quero correr o risco que você de esquecer de passar nenhuma delas, porque isso é importante para você, isso é importante para você, é importante para mim, porque o meu propósito é ajudar você a atingir seus objetivos. Portanto, sempre tem uma colinha, você vai ficar lendo o tempo inteiro, mas com os tópicos para que você não esqueça de nenhuma dica de ouro. Bom, dito isso, vamos sim agora às 7 dicas de ouro para você superar o medo de falar em público e conquistar autoconfiança e eficácia na sua comunicação. A primeira dica é: desenvolva o autoconhecimento. Você precisa se conhecer melhor para conseguir agir a tempo do medo fazer um estrago na tua vida. Presta só atenção. Um tempo atrás, a minha mãe, ela tem muito medo de fazer exame de sangue. E ela costuma até desmaiar. Teve uma época que ela precisava fazer o exame de sangue e o medo dela, ela precisava fazer uma cirurgia, ela não tem nem medo da cirurgia, o medo dela é de tirar sangue. Então eu falei: mãe, eu vou com você, porque eu também preciso fazer exames de rotina, vou fazer na sua frente, você vai ver que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, aí você vai ficar tranquila também, vai correr tudo bem. E fiquei eu em pé, na cabinezinha, só cabia uma pessoa sentada, ela sentou, eu fiquei em pé, e tô lá, toda prosa, fazendo exame de sangue. Gente, daí por diante eu só lembro de mim no hospital, com um galo imenso na cabeça. Eu desmaiei. Como é que pode eu ter desmaiado? Eu não sei se eu fiquei nervosa, preocupada com ela, eu sei se era porque eu tava muito tempo sem comer, sem me alimentar, a pressão caiu. Eu sei que eu desmaiei e bati com a cabeça e fiquei com um ovo imenso. A minha mãe até hoje fala: sabe que eu sempre tive medo que aquilo te deixasse uma sequela? Eu falei: mãe, calma, tá tudo bem comigo. Enfim, por que eu tô contando isso? Eu agora, sempre que eu vou fazer algum exame, algum procedimento com agulhas, com coisa, eu aviso: olha, eu posso encostar, eu posso recostar a cabeça, porque eu já sei que como eu fiz, aconteceu comigo no passado, então eu vou prevenir, não custa nada. Então eu procuro fazer sentada, eu procuro assim que acabei de fazer o exame, eu espero um pouquinho, eu faço sempre umas respirações, sempre que eu preciso fazer uma cirurgia ou alguma coisa. Então, eu já tenho o meu autoconhecimento, eu preciso reconhecer em mim quais são os sinais que o meu corpo dá quando eu vou ficar nervosa ou ansiosa com alguma coisa. Para quê? Percebendo isso, eu já respiro profundamente, começo a distrair meu pensamento, evito olhar para a agulha, coisas desse tipo. Eu fui fazer um procedimentozinho simples, uns botoxezinhos assim no rosto, e aí eu comecei a sentir um enjoo. Me fez lembrar do mal-estar que eu tive. Falei: epa, avisei logo pra menina: vou encostar a cabeça aqui, porque se acontecer alguma coisa eu tô bem. Mas eu tava tranquila. Então, é importante que você identifique quais são os sinais que, quando você está com medo de falar em público, quando você está ansioso, o que você sente? É tremedeira nas mãos, nas pernas, é o coração disparado, o rosto começa a ficar vermelho e quente, você começa a suar muito, dá um branco na cabeça. Quais são esses sinais? Você identificou que um desses sinais está se aproximando, imediatamente você já começa
fazer uma respiração tranquila, porque quando você respira tranquilamente, seu cérebro entende que tá tudo bem. Então, por isso que as pessoas se acalmam muito rápido quando começam a respirar com consciência. Muda logo a fisiologia, já procura uma posição em que você esteja relaxado, e aí você consegue agir a tempo. Então, o autoconhecimento é fundamental para você poder se conhecer e se antecipar ao inimigo. Antes que o inimigo te ataque, você já está na defesa. Dizem que a melhor defesa é o ataque. Então, você vai atacar como? Identificando como o inimigo te faz mal, no caso é o seu medo, e se prevenindo contra ele. Então a dica número 1 é: desenvolva o autoconhecimento, reconheça quais são os sinais que o medo te dá quando ele está chegando, para que você possa se antecipar a ele e não deixar ele fazer um estrago. Não vai com tudo, não, eu vou assim mesmo. Não. Reconheceu que tem um sinal, pensa, analisa, respira, muda a fisiologia, respira tranquilamente e vai. Então, a primeira dica é autoconhecimento. A segunda dica de ouro para você conquistar o poder de falar com eficácia, superar o seu medo de falar em público, já não é mais autoconhecimento, agora é conhecimento. Portanto, segunda dica de ouro para falar com eficácia, superar o medo de falar em público é conhecimento. Como assim? Muitas pessoas têm medo de falar em público porque ficam achando que na hora elas podem não ter conhecimento suficiente para passar. Elas ficam inseguras, será que eu sei mesmo? Será que eu sou capaz? Será que lá na plateia não vai ter alguém que saiba mais do que eu? E aí a pessoa fica com medo, será que eu sei o suficiente? Será que eu vou conseguir lembrar de tudo? Preste atenção. Você não precisa falar tudo sobre um assunto, isso é muito importante. Você precisa pegar um assunto que você domine e ficar bom nele. Se diante da sua apresentação alguém te fizer uma pergunta sobre alguma coisa que você não se preparou, não tenha problema nenhum. Você vai se restringir àquilo. Não, eu aqui me preparei para falar desse assunto, nós podemos falar depois, nós podemos trocar e-mail e nós podemos falar sobre esse assunto. Ou então, se surgir uma pergunta sobre algo que você está falando, que você não se sinta seguro para responder, você pode dizer para a pessoa assim, dê um exemplo. Aí a pessoa dá um exemplo. A partir do exemplo da pessoa, você vê de que maneira o exemplo que ela deu se encaixa no que você sabe. Agora, você não deve falar sobre o que você não sabe. E preste atenção. Numa apresentação, seja ela uma palestra, um trabalho, numa entrevista, só 7% do sucesso ou do fracasso dessa apresentação vão depender desse conteúdo que você tem para falar. Todo o restante, os 93% a mais, vem da forma como você fala, o tom da sua voz, o ritmo, a velocidade, a sua entonação, o seu timbre, as pausas que você dá, a forma como você respira para falar sem falar atropelando. E vem também da sua linguagem corporal. Se você está falando assim, eu estou muito tranquila de estar aqui, eu estou muito tranquila de estar aqui. Não. A forma como você se comporta tem que estar em harmonia com aquilo que você fala. Então, se você tem um tópico só para falar, você tem um tópico só para abordar, domine esse tópico, saiba tudo sobre ele. Ah, mas eu preciso pensar também no... Não, você não precisa falar sobre tudo. E pense, e grave bem uma coisa que eu vou te dizer. Já dizia Abelardo Barbosa, o famoso Chacrinha, um dos grandes comunicadores do Brasil, que nada se cria, tudo se copia. Sempre que nós vamos explicar alguma coisa para alguém, vamos dar uma informação, fazer uma apresentação, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos passando uma informação que já existe, só que com o nosso jeitinho de falar. Pense nisso. Às vezes as pessoas não entenderam o que o outro falou, mas o seu jeito de falar elas vão entender, porque foi na hora certa, foi no tom de voz certo. Sempre tem alguém que vai se identificar com o seu jeito de falar. Então, não fique querendo falar tudo a respeito do assunto e aprofundando. Não, saiba tudo a respeito de um tópico que você quer abordar e fixe nele e domine. Aí você vai ter conhecimento suficiente e ao dominar, você vai ter muita tranquilidade para falar com autoconfiança, com segurança, e isso derruba grande parte do poder que o medo tem sobre você. E uma outra dica a respeito do conhecimento é conhecer para quem você vai falar. Repare, para nossa família, no dia a dia, geralmente nós não temos medo de falar. Por quê? Nós já conhecemos. Então procure se antecipar. Para quem você vai falar? Leia tudo sobre essa pessoa, sobre esse grupo de pessoas. Os hábitos, os costumes. Quanto mais informação você tiver, mais você se sente familiarizado, menos medo você tem. Então, a segunda dica de ouro para você falar com autoconfiança é ter conhecimento do que você vai falar e ter conhecimento de para quem você vai falar. Bom, a terceira dica de ouro chama-se inspiração. Como
assim, Valéria? Procure se inspirar em pessoas que você se identifica com elas. Você se identifica com a forma como elas falam. Você gostaria de falar como elas, então se inspire nelas. Porque, como eu falei, ninguém inventa roda. Você pode muito bem modelar aquela pessoa. Bom, aquela pessoa, ela usa quais os recursos? Quais são as estratégias? Quais são as coisas que ela usa que realmente me agradam, me chamaram a atenção? Eu vou procurar, usando o meu jeito de ser, as minhas características pessoais, eu vou procurar me inspirar nela. E mais, grave bem uma coisa que eu vou te falar. Semelhante atrai semelhante. O que isso significa? Quanto mais você se aproximar, quanto mais você se assemelhar a pessoas que você se inspira, mais você vai conseguir espelhar as habilidades que essa pessoa tem. E tem uma verdade que é a seguinte: nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Se você não convive com pessoas que falem bem em público, a sua dificuldade de falar em público vai ser muito maior. Mas se você procura elencar pelo menos 5 pessoas, e o que é 5 pessoas? Ah, Valéria, não tem como estar com 5 pessoas. Assistir, por exemplo, o Obama, o Barack Obama, o ex-presidente americano, independente de conotação política, como orador, ele é um dos grandes. Então eu posso ver quais são as estratégias que ele usa e tentar me espelhar nele, assistir vídeos, né, entrar no YouTube. Isso é uma forma de conviver. Eu posso elencar pessoas que falam de um jeito que eu gostaria e me inspirar nelas como mentores. Eu tive ótimos mentores na minha profissão. Quem são os mentores que te inspirem? Te inspiram e se espelhe neles. E mais, tem uma história que diz assim: você nunca vai conseguir voar como águia se você fica convivendo somente em terreiro de galinhas. A galinha não voa alto, a águia voa muito alto. Se você quer voar feito águia, você precisa estar entre as águias. Se você não pode estar fisicamente, olha que maravilha, nós temos aí a internet, a rede mundial, em que você pode ter acesso, estar voando junto com qualquer pessoa que te inspire. Então procure se inspirar. Veja bem, na nossa casa, quando a gente liga a torneira da pia, lava uma louça, ou lava as mãos na pia do banheiro, ou lava uma louça na pia da cozinha, ou lava uma fruta, para onde vai aquela água? Aquela água vai pelo ralo e vai para o esgoto. Para onde vai o esgoto? O esgoto vai para o rio que vai desembocar no mar. Água vai para água. Semelhante atrai semelhante. Se tem traça na casa, a tendência a buscar mais traça é muito grande, né? Se tem barata na casa, a tendência de vir mais barata é muito grande. Da mesma forma, se você se junta a pessoas que você gostaria de ser como elas, a tendência é que você cada vez mais se assemelhe a essas pessoas, porque semelhante atrai semelhante. Ah, eu tenho que ficar longe de todo mundo que não fala como eu quero? Não, não é isso. Você vai falar com todo mundo, você vai tratar todo mundo bem, mas você não pode ficar longe das pessoas que você precisa se assemelhar. Então, escolha os seus mentores, os seus modelos e procure estar espelhando aquilo que eles te inspiram. Essa, então, é a terceira dica de ouro. Vou aqui na minha colinha para ver qual é a quarta dica de ouro que eu anotei para você. A quarta dica de ouro chama-se foco. Muita gente quer começar a conquistar essa habilidade de falar em público, mas não foca naquilo. O foco tem que ser aquilo que vai fazer com que você, tudo que você olhe, você veja aquilo que você deseja alcançar. Se você quer falar em público, foque nisso. Aqui na Bélgica, as casas, elas costumam ser muito quentes, porque o inverno aqui é muito rigoroso. E nas casas tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado daqui é para você aquecer a casa. Então, no Brasil, ar-condicionado é para refrescar a casa. Então, o que nós fazemos? Quando está frio, nós vamos no termostato e regulamos para que temperatura nós queremos que ele aqueça a casa. E ele vai somente até aquela temperatura. E ele até desliga, para de funcionar quando a casa já atingiu aquela temperatura. Assim acontece com o nosso foco. Qual o termostato interno que nós temos tem que estar regulado para onde você quer chegar, porque ele vai te levar até lá. Enquanto você não chegar lá, ele não vai sossegar. Agora, quando você chegar lá, aí sim, ele estabiliza. Como está o termostato da sua mente? Como você está focando em atingir o seu objetivo? É preciso que você foque nisso. É preciso que em tudo que você faça, você procure aprimorar, aproveitar as oportunidades. E uma grande maneira de você fazer isso, de você ter foco, é fazer uma pergunta. Isso é título de um livro, um best-seller chamado Comece pelo Porquê, que é do Simon Sinek. O que ele diz? Tudo que você for fazer na vida, pergunte para você mesmo, por que eu vou fazer?
É essa pergunta que vai te direcionar. É essa pergunta que vai dizer se algo vale a pena o seu esforço, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu foco. Por que você precisa falar em público? Não é simplesmente porque você quer falar e ser aplaudido pelas pessoas. Você quer superar o seu medo de falar em público e começar a falar com eficácia para que você se sinta livre. Você tenha o poder de conseguir alcançar o que você quer. Você quer poder disputar uma entrevista de emprego e ser bem-sucedido. Você quer poder falar numa reunião e se destacar e conseguir emplacar o teu projeto ou a tua ideia. Você quer fazer uma apresentação de um trabalho, de um TCC e se destacar e conseguir a nota que você quer. Você quer fazer uma palestra e atrair muitas pessoas. Você quer gravar um vídeo e conseguir vender seu produto, divulgar seu serviço. Agora, é o que está por trás disso. Isso te dá a sensação de superação. Isso te dá a sensação de que você é capaz. Isso te dá a sensação de que a certeza de que você pode ir onde você bem entender. E mais ainda, o grande porquê deve estar em: isso vai me deixar feliz, isso vai me dar autoconfiança, isso vai me deixar realizado em atingir meu propósito. Isso vai fazer com que eu tenha estabilidade financeira, isso vai me permitir que eu proporcione situação favorável para minha família e para mim mesmo. Isso vai me permitir viajar pelo mundo ou ter uma velhice tranquila. Eu não sei qual é o seu porquê. Descubra qual é o seu porquê e coloque o teu foco todo nesse porquê. Porque aí você vai ligar o termostato da sua mente para esse porquê e nada vai te segurar. Então essa é a dica de ouro. Bom, agora vamos para a quinta dica de ouro para você atingir os seus objetivos. A quinta dica de ouro chama-se desejo. O nosso cérebro, a parte do nosso cérebro, você já viu isso no vídeo anterior, o inconsciente, que é responsável pelas nossas tomadas de decisão, ele entende a linguagem das emoções. Você pensa, provoca uma emoção e ele gera um comportamento. Para ele entender que o superar o medo e o falar em público realmente vale a pena ele te encher de hormônios, de endorfinas, de hormônios que vão te dar capacidade, que vão te empoderar, para ele te encher de motivação, de coragem, de autoconfiança, ele precisa entender que aquilo é importante para você. Ele precisa entender que aquilo vai garantir sua sobrevivência e melhorar a tua vida. E qual é a forma de você convencer o teu inconsciente disso? É tendo um desejo ardente por isso. Você tem que querer muito aquilo. Você tem que convencer o seu cérebro que você quer aquilo. Eu, há um tempo atrás, eu sonhava em conhecer o Salar de Uyuni, na Bolívia. Eu via na internet as fotos do Salar de Uyuni e eu ficava encantada, porque eu sou apaixonada pela Lua. Meus amigos sabem disso. E eu via fotos e vídeos da Lua, o céu, a Lua, o céu estrelado, refletindo no chão do deserto, que é um deserto totalmente de sal. E o sal é tão claro e forma um chão, assim como se fosse de vidro, que o brilho da lua e das estrelas reflete no chão. Então, quando as pessoas estão andando no Salar de Uyuni, não dá para saber se elas estão andando no céu ou no chão, por causa do efeito que aquilo provoca. E é incrível. E eu queria muito ir lá, mas eu não encontrava ninguém que quisesse comigo, porque é um lugar muito assim, ermo, é um lugar muito difícil. Quase não tinha internet, você tem que ir num carro, um 4x4, no meio do deserto e dormir no meio do deserto. Então é uma coisa assim, uma aventura que nem todo mundo está disposto, mas eu sonhava com aquilo. E comecei a recortar fotos, separar na internet também imagens e colocar em tudo quanto é lá, porque eu ainda vou lá, eu ainda vou lá. E quando chegou perto do meu aniversário, eu falei: eu vou me dar de presente. Eu vou sozinha, não preciso de ninguém. E comprei a passagem, fiz um pacote e fui. E realizei o meu desejo. Porque eu provei para mim mesma que aquilo era bom para mim, era uma sensação de superação e, gente, foi incrível. Então, o meu cérebro entendeu que aquilo era importante para mim e ele deu o jeito dele para eu conseguir. E foi uma viagem inesquecível. Então, quando você quer muito alguma coisa, convença o teu cérebro com um desejo ardente de que você quer. E como você pode convencer? Cada um tem a sua forma. Eu me sinto convencida quando eu vejo toda hora, quando eu escrevo frases, eu começo a pesquisar o preço das passagens. Quando eu começo a agir de uma maneira que o meu cérebro entenda que eu quero realmente aquilo, eu não estou só no desejo, o meu desejo é real, eu materializo aquele desejo. Da mesma forma, quando eu comprei o meu primeiro carro zero, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar nos anúncios dos classificados, na parte de automóveis, recortei, colei na geladeira, enquanto eu não comprei aquele carro, eu não sosseguei. Agora, e comecei a pesquisar preço, fui fazer o test drive, comecei a dirigir ele para saber como é que era, sabe? Fiquei namorando ele, fui à loja mais de uma vez, conversei com as pessoas. Eu tinha que convencer o meu cérebro que aquilo era importante para mim. Então, essa é mais uma dica de ouro que eu te dou. Tenha um desejo ardente de falar com autoconfiança, de superar o seu medo
Convença o teu cérebro disso, porque é meio caminho andado para você chegar lá. Bom, agora vamos à sexta dica de ouro para você superar o medo de falar em público e falar com autoconfiança. A sexta dica essa é uma dica que eu gosto muito. Aprenda com a escola da vida. O que é isso? Muitas vezes nós achamos que só a escola tem o papel de nos ensinar coisas e não aproveitamos as oportunidades de aprender com a escola da vida. Por exemplo, esses dias eu acordei com uma grande saudade de uma grande amiga que eu não via há muitos anos. Durante uma época da minha vida, assim que meu pai morreu, ela foi muito presente, foi importantíssima para mim. Da mesma forma, quando ela teve um filho e foi uma situação um pouco difícil, eu também fui importante para ela. Só que com o tempo a vida foi seguindo caminhos diferentes e eu perdi o contato com a minha amiga. Eu acordei esses dias com muita saudade dela. Ela está no Brasil, eu estou na Bélgica. E eu peguei um WhatsApp e mandei uma mensagem. Eu nem tinha no WhatsApp, porque o número dela estava na agenda de contatos, mas não tinha ali o código, mais 55 e tal. E eu pus para poder falar com ela pelo WhatsApp. E depois de tanto tempo, eu falei, falo ou não falo? Não vou falar. O que ela vai achar? Depois de tantos anos sem procurá-la, por que eu vou procurar agora? Será que eu vou me decepcionar com a forma que ela vai me tratar? Será que ela vai ser fria comigo? Sei lá, não vou ligar não. Eu falei, não, vou. Por que não? Qual o mal que vai fazer? E aí eu fui lá e mandei mensagem. E olha, ela me respondeu chorando, dizendo, impressionante como nós sempre tivemos conexão, né? Eu tô numa fase difícil, eu acabei de perder meu pai na semana passada, tô muito triste. E você sempre aparece nos momentos difíceis para mim. Agora imagine só se eu não tivesse mandado a mensagem. E ela me fez uma linda declaração de amizade, do amor de amigo, que me emociona muito, e eu fiz para ela e ela me agradeceu. Se eu não tivesse tido a coragem de fazer isso, de falar, de mandar uma mensagem, eu não teria feito bem a ela e nem feito esse bem a mim. Na vida, nós desperdiçamos muito tempo para fazer o bem. Já repararam que quando é para ter um rompante de raiva, de ofensa, de vingança, de reclamar, a gente não pensa duas vezes. Mas quando é para fazer uma declaração de amor, quando dá uma prova de amizade, falar uma palavra que possa ajudar alguém, a gente pensa, como é que as pessoas vão interpretar? Será que vão achar que eu tô querendo puxar saco? Ou então será que a gente pensa tanto o que as pessoas vão pensar do que a gente vai falar? E com isso, a gente nunca desenvolve a nossa capacidade de falar. Porque, na verdade, gente, oratória, falar em público, nada mais é do que falar com naturalidade, falar com toda a nossa verdade, falar com emoção e tocar no coração das pessoas e falar o que as pessoas querem ouvir. O nosso grande problema é que a gente pensa que comunicação é falar só o que a gente quer falar. Não, comunicação é falar o que o outro precisa. Ao falar o que o outro precisa, você atinge o que você quer. Então, quando eu digo aprender com a escola da vida, use todas as oportunidades que a vida dá no dia a dia para praticar o seu falar. Porque é assim que quando você for apresentar um trabalho, quando você for participar de uma entrevista, você já vai estar calejado. A escola da vida vai ter te ensinado que é mais simples do que você pensa. Mas se você fugir de todas as situações, eu queria agora fazer um discurso em homenagem, não, mas não vou fazer não. Eu tenho um trabalho aqui de grupo para fazer, mas deixa que meu amigo fala melhor. Ou então eu tenho um bem que eu posso fazer para uma pessoa, mas não, se eu fizer, ela pode achar que eu estou puxando o saco. E a gente não faz o bem. A gente deixa de fazer as coisas com medo do que os outros vão falar. Não desperdice as oportunidades. O importante é você falar sempre com o objetivo de atingir alguém, de atender alguém, de comover alguém, de sensibilizar, de atender uma expectativa, uma necessidade. Então, use a escola da vida para aprender e praticar a boa oratória. Agora vamos para a sétima dica de ouro para você poder conquistar o poder de falar em público com autoconfiança e com eficácia. Essa dica é muito interessante. Essa dica é a seguinte: você precisa ter decisão. As pessoas costumam ficar muito indecisas na hora de tomar uma decisão, na hora de tomar uma atitude. Elas costumam pensar coisas que são importantes, faço ou não faço, não, acho que eu não vou fazer. A partir do momento que você vai empurrando com a barriga e não toma a decisão que sua mente no fundo já te diz. No fundo, você já sabe o que você precisa. Aí no seu inconsciente, você já sabe que você precisa melhorar, você já sabe que você precisa enfrentar esse problema que te atrapalha há tantos anos. Você já sabe aí no seu íntimo que o medo de falar em público te atrapalha de conquistar suas oportunidades. Aí no seu íntimo você já sabe que se você começar a falar bem em público, você vai conseguir crescer profissionalmente. Você vai conseguir conquistar
superação. Isso vai melhorar a sua autoconfiança, vai melhorar toda a tua vida. Vai melhorar a tua vida financeira, a tua vida familiar, os teus relacionamentos. Você vai começar a se relacionar melhor com as pessoas de trabalho, com as pessoas da família. Você vai conseguir resolver melhor os conflitos com seus filhos, com seus parceiros, com seus amigos. Você sabe, no fundo, que isso vai mudar a tua vida. Ah, mas eu acho que não. Pode ser, eu não sei, acho que eu não vou ter tempo, acho que eu não vou ter dinheiro, acho que isso não é pra mim, acho que eu não vou conseguir. E você nunca toma uma decisão. Só que você nunca vai saber como seria se você não se decidir. Agora, a partir do momento que você se decidir, vá em frente, persista, não desista no meio do caminho. Tem gente que se matricula no curso e não faz meia dúzia de aulas e não continua. E aí não chega ao seu objetivo. E isso é muito ruim porque acaba colocando a pessoa mais fragilizada ainda e sem autoconfiança. Decida-se, vá em frente. E vá. Olha, tem um estudo que é do Pareto, não sei se você já ouviu falar, que ele diz o seguinte: 80% dos resultados na vida vem de 20% dos nossos esforços. O que é isso? Olha, Vilfredo Pareto, era um italiano. Ele descobriu que na plantação dele de ervilhas, 20% daquela produção de ervilhas, ou melhor, 80% do resultado que ele tinha, do lucro que ele tinha com aquela produção de ervilhas, vinha de 20% da plantação, que eram as melhores ervilhas. E aquilo chamou a atenção dele. E ele foi parar para estudar sobre isso, e ele viu que lá na Itália, 80% das riquezas do país, 80% das riquezas do país estavam nas mãos de 20% dos italianos. E ele estendeu os estudos para a Inglaterra e para a França e viu que aquilo se repetia. E aí nasceu, né, o conceito lá de Pareto. E aí isso foi sendo estudado por mais pessoas, isso foi sendo aprofundado por outros pesquisadores também, e foi se descobrindo muita coisa. Por exemplo, que nas escolas, os alunos que mais se destacam, os alunos que têm 80% do aproveitamento, vêm de 20% desses alunos. As melhores notas, 80% das melhores notas vêm de 20% dos alunos. Isso acontece também nas empresas, que os funcionários que rendem mais, 80% do rendimento dos funcionários, vem de 20% desses funcionários, que são os que mais que se destacam. E chegaram à conclusão de que se a gente se dedicar, se a gente se esforçar para alguma coisa, 80% dos nossos resultados viram de 20% dos esforços que nós fizemos. Portanto, eu tenho essa dica para você: decida-se a superar o seu medo de falar em público. Decida-se a conquistar a habilidade de falar com autoconfiança, porque 80% do sucesso da sua vida vai vir desses 20% desse tempo que você vai dar para desenvolver o seu falar em público. Você pode perceber que até no celular, os aplicativos que a gente usa, 80% do tempo que a gente gasta vem de 20% dos aplicativos que a gente usa. Então, foca nisso, decida-se, porque é dessa sua decisão, desse seu esforço, que virá mais de 80% do teu crescimento, do teu sucesso na vida, da tua felicidade. Pense nisso. Bom, assim estão aí as 7 dicas de ouro para você dar um passo importante para superar o seu medo de falar em público e conquistar autoconfiança e eficácia na sua comunicação. Se você realmente não assistiu os demais vídeos, os 4 anteriores, mais uma vez eu te recomendo que entre aqui na descrição e assista, porque foram 5 vídeos nesta série, Poder de Falar em Público, esse é o último. E eu criei essa série para preparar vocês que estão interessados nesse assunto, porque eu sei o quanto isso é importante para vocês, meio que para nivelar, colocar todos no mesmo ponto de conhecimento. Por quê? Eu vou promover um mini curso inteiramente gratuito, online, que vai ser sensacional, vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu vou anunciar nos próximos dias, fiquem atentos aqui. Sugiro que você deixe aqui coloque realmente o sininho, ative o sininho para você ser avisado. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, todos os dias eu respondo perguntas lá. Eu tiro dúvidas, eu compartilho conhecimentos também, além do que é feito aqui no YouTube. Então, se você ainda não foi, eu vou botar também o link aqui do meu Instagram, para que você possa seguir lá e acompanhar nos meus stories. Todos os dias eu respondo perguntas, faço enquetes, divido conhecimentos. Quem tá ali com certeza está
conseguindo dar um grande salto. E fique atento, porque nos próximos dias você vai ter essa grande oportunidade. Eu vou disponibilizar um número de vagas para um curso gratuito que você vai ver que vai ser um divisor de águas na tua vida. Então, mais uma vez, obrigada por você ter acompanhado essa série. Deixe seu comentário aqui. Tudo isso que você aprendeu aqui, na verdade, vai te levar para onde? Para o G8, que é o grupo dos 8% da população que consegue se comunicar, se expressar plenamente com eficácia. E você tem condições de chegar no G8 num foguete. Se você quer chegar no G8, deixa a hashtag aqui nos comentários. Eu quero entrar no G8. Eu quero entrar no G8. Isso vai ser um sinal de que você está comigo, você está me acompanhando, você está junto. E é importante para mim, para eu ter esse seu feedback e também para o algoritmo das redes sociais perceber que esse conteúdo é importante e levar ele para mais pessoas. Combinado? Então, valeu. Espero que você tenha gostado dessa série e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.